Olá, alunos do segundo ano. Hoje nosso encontro, nossa primeira aula, de História, sobre o Brasil Colônia, Economia do Açúcar e a Sociedade Açucareira, das páginas 17 e 20 da apostila de vocês, ok? Para a gente iniciar a nossa aula, nós temos que entender que o processo de economia do açúcar só se deu numa segunda parte. Por quê? Porque no primeiro momento, os portugueses eles não encontraram metais preciosos no Brasil. Então, primeiramente, eles extraíram o pau-brasil. Quando essa renda já não era suficiente para sustentar a economia portuguesa, criou-se um outro método. Que método foi esse? O açúcar, tá? Nós temos que entender que o açúcar, ele tem origem asiática. Na antiguidade, indianos e chineses utilizavam o açúcar como medicamentos, isso mesmo, como remédios. Só aos poucos o açúcar foi sendo introduzido nos hábitos alimentares. Então, o açúcar ele se torna, essa nova forma de obter riquezas. Mas por que o açúcar? Primeiramente, porque era um produto muito caro, então eles tinham o objetivo de lucrar muito com isso. Segundo, facilmente vendido e comercializado no mercado externo. Os portugueses já conheciam a agricultura da cana, tá? E a terra e o clima no Brasil eram totalmente propícios para esse tipo de produção. Temos que lembrar também que essa produção ela se assentava no modelo de plantation, que era caracterizado pela grande propriedade rural, monocultura e o trabalho escravo. A produção totalmente destinada ao mercado externo. O açúcar, então, visava, não abastecer o mercado interno, e sim o externo. Essa produção acontecia nas regiões litorâneas, onde desenvolveram-se mais no Nordeste, especialmente em Pernambuco. Temos que entender, então, como que tudo isso acontecia. Essas grandes propriedades chamadas de engenho, que era toda a unidade de produção açucareira, composta pela plantação, as construções, como Casa Grande, senzala, capela, fábrica de açúcar. Então, todo esse ambiente, toda essa terra era uma fazenda e era denominada de engenho, chamada de engenho. Nela tinha Casa Grande, que era habitada por senhores de engenho, dono da propriedade, tá? A sua família e seus agregados. A senzala, o espaço destinado totalmente aos escravos. A capela, que era a igreja, onde aos domingos eram realizadas missas, batizados, casamentos. E a fábrica onde ocorria a produção açucareiras, onde ocorriam as etapas da produção do açúcar. Também, ainda neste conteúdo, nós vamos falar sobre a sociedade açucareira e suas características. Ela era totalmente patriarcal, a orientação masculina na vida social. Ela era também estamental, pouca mobilidade social, pouca movimentação social. O que isso significava? Se você nascia na aristocracia, você morria um aristocrata. Se você era um homem livre, você morria como um homem livre. Se você era escravo, você também morria como escravo. Não tinha uma alternância dentro da sociedade. Não tinha, então, a mobilidade social, tá? Ela era também endogâmica. O que isso significa? Isso significa que os casamentos aconteciam dentro do mesmo grupo social. Não podiam ser em grupos diferentes, em camadas sociais diferentes. Ela era totalmente aristocrática. Por quê? Porque essa riqueza ela era definida pela quantidade de terras e escravos. Quanto mais terras, quanto mais escravos, você então se tornava um aristocrata, a pessoa que estava no topo da pirâmide, certo? Muito obrigada pela atenção de vocês, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo da página 17 à página 20. Quero que vocês realizem as atividades, tá? Assim que vocês terminarem, me envia
me enviam pelo WhatsApp, tá? Eu estarei corrigindo com vocês. Se tiverem dúvidas também me procurem, mandam mensagem para o prof que eu estarei à disposição. Muito obrigado e até a nossa próxima aula.